Glória a Deus, a graça e a paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Seja bem-vindo a mais esse encontro, a mais esse momento, a mais essa nossa reunião de estudo, de exame bíblico, nesse progresso espiritual, nesse caminho espiritual que nós estamos chamando de trilha, onde nós estamos percorrendo por aqueles principais documentos, principais conteúdos que a fé cristã tem, que a fé cristã aborda, que nós desejamos levar para a nossa vida, né? É uma grande alegria ter aqui você comigo em mais esse vídeo, em mais esse encontro virtual para estarmos estudando a palavra de Deus, estarmos orando juntos, estarmos nos aprofundando no conhecimento do Senhor Jesus. E vamos, nesse encontro em que vamos falar sobre os mandamentos, como em todo encontro, começar com uma breve oração para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus da verdade, ajuda-nos a guardar a tua lei do amor e andar nos caminhos da sabedoria, para que possamos encontrar a vida verdadeira em Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nesse nosso encontro da trilha, né, nós vamos estar abordando um conteúdo muito importante. Nós vamos falar sobre mandamentos. Mas o que é um mandamento? Né? Ao criar o ser humano, nós entendemos que Deus ele tinha em mente um estilo de vida que faria com que o ser humano ele vivesse com excelência, né? Como todo bom criador, como todo ser que cria algo, né? Esse algo que ele cria com um propósito. E para criar com um propósito, ele cria umas diretrizes, um manual, que direciona a bem usar, ao bom uso daquela coisa criada, né? Por exemplo, quando o ser humano ele criou uma televisão, ele criou também um manual instruindo as pessoas a como bem usarem aquele aparelho televisivo. Do mesmo jeito, Deus, quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano com um propósito. E para orientar o ser humano nesse propósito, né, ele pensou um estilo de vida que faria com que o homem fosse bem direcionado a esse propósito para o qual ele foi criado. E para descrever, né, esse estilo de vida, Deus ele também criou um manual ou mandamentos, né, que o Senhor está, ou seja, diretrizes criadas por Deus para que o homem pudesse viver bem, para que o homem pudesse viver aquele propósito para o qual Deus havia criado ele. Esses mandamentos criados por Deus, tal como o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado segundo o modelo que era o próprio Deus. Deus ele também criou mandamentos que fossem expressão do caráter de Deus, do caráter justo, do caráter santo, do caráter bondoso, do caráter gracioso de Deus. Então, do mesmo jeito que o ser humano ele foi criado como um reflexo de Deus, os mandamentos que direcionariam o ser humano a viver o propósito dele, a viver a vontade de Deus para o ser humano, eles também são reflexos de Deus, reflexos da bondade de Deus, reflexos da santidade de Deus. E aí nós podemos nos perguntar, mas, pastor, onde é que eu encontro, onde é que eu descubro quais são esses mandamentos, quais são essa lei de Deus, qual é esse manual de Deus para os homens? Né? A gente pode entender que a lei de Deus ela foi comunicada às pessoas de várias formas, né? E justamente comunicada de várias formas para que ninguém pudesse alegar, olha, eu não obedeci porque eu não conheço. Como é que eu vou seguir o propósito de Deus se eu não sei qual é esse propósito? Então, por causa por esse motivo,
Deus, ele colocou a sua própria lei na consciência do homem, né? Muitas vezes a gente faz coisas erradas, mas nós sabemos que aquelas coisas que estamos fazendo é errada. Por quê? Porque Deus já colocou na nossa consciência, Deus já colocou no nosso interior a sua lei, a sua vontade para nós. Então, muitas vezes nós fazemos coisas erradas, mas porque nós temos a intenção, o desejo contumaz, o desejo aguerrido de fazer uma coisa errada. Mas não é porque nós não sabemos que aquela coisa é errada. Porque geralmente, quando nós fazemos algo errado, nós já sentimos em nosso coração, sentimos no nosso interior, sentimos na nossa consciência que aquela coisa é errada. Porque Deus colocou a sua lei na consciência do homem. Tanto é que nós podemos ver na maioria das legislações mundiais, né, onde tem grupos de pessoas, existe legislação, existe lei, e a maioria das leis dos homens, elas são um reflexo disso que está na consciência humana. E elas têm certas semelhanças. A maioria das sociedades sabem que é errado matar pessoas. Por quê? Porque Deus plantou a sua lei no coração dos homens e os homens refletiram isso nas suas leis, nas leis humanas, nas leis dos homens, né? Em um outro lugar que nós vemos a lei de Deus se manifestando é na própria criação. Nós olhamos para as coisas criadas e nós percebemos a lei de Deus ali presente. Nós percebemos regras divinas para nós. Nós percebemos, ao olharmos para a criação, nós percebemos a bondade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus. A criação é justa. Os seres criados refletem essa justiça, essa ordem. Então, tudo isso é uma demonstração da lei de Deus. E por isso, mais aqui também, nós vemos o porquê as leis dos homens são tão parecidas, muitas vezes, de um país para outro, mesmo países distantes, que muitas vezes não se conhecem, culturas que não conviveram umas com as outras, têm leis semelhantes. Por quê? Porque a lei de Deus, ela está no coração dos homens e ela está ali na criação. E as pessoas puderam, ao olhar para a criação, ao olhar para as suas próprias consciências, se aperceber qual era a lei de Deus, qual era a vontade de Deus para elas, e assim obedecer essa lei que é boa, essa lei que é agradável às pessoas. Mas nós também vemos a lei de Deus nas Sagradas Escrituras, certo? Todas as Sagradas Escrituras, seja de Gênesis até Apocalipse, nos aponta a vontade de Deus para nós. Nos traz essa verdade tão preciosa que é os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. A lei do Senhor não é algo pesado, não é algo doloroso. A lei do Senhor ela é uma condução amorosa de um Pai amoroso que nos quer levar para uma boa vida. E ao longo das Sagradas Escrituras inteiras, nós vemos Deus mostrando a sua lei. Deus dizendo, olha, bendito o homem, feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios, feliz o homem que não anda no caminho dos perversos, nem junto aos zombadores vai sentar. Então, Deus está lhe dizendo, olha, não faça isso, não siga por esse caminho. As Sagradas Escrituras inteiras estão mostrando a lei bondosa, a lei amorosa de Deus em favor dos homens. Mas existe um lugar especial aonde a lei de Deus ela está descrita de uma maneira ímpar, de uma maneira única, de uma maneira esplendorosa. Esse lugar ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus, pela própria mão de Deus. A própria voz de Deus está presente ali de uma maneira especial. Por quê? Todas as escrituras são inspiradas por Deus. Mas isso é verdade, isso é puramente verdade.
Mas esse texto foi escrito pelo próprio Deus, né? Que são os 10 mandamentos. Como é que nós recebemos esses 10 mandamentos, né? Nós conhecemos a história e nós sabemos que o povo de Israel estava saindo do Egito, né? E quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus ordenou que Moisés subisse ao Monte Sinai e ali no Monte Sinai Deus mesmo entregou a Moisés 2 tábuas onde estavam escritos, onde estavam descritos os 10 mandamentos. E quais 10 mandamentos são esses, né? Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, Deus aqui está proibindo a idolatria. Nós não podemos adorar a outros seres, a outras coisas, como deuses além do Senhor. Somente o Senhor é o nosso Deus. E aí vem o segundo mandamento: não farás para ti imagens esculpidas, ou uma outra possível interpretação é não farás para ti ídolos. Ou seja, Deus não está proibindo necessariamente a escultura, o retrato. Deus está proibindo o ídolo, ou seja, ele está proibindo a confecção de seres que se passem por Deus, mas não sejam Deus de verdade. Deus está proibindo a confecção desses simulacros de Deus, desses falsos deuses, dessas imagens que tentam transmitir Deus, mas que não são Deus de fato, né? Tanto é que no Antigo Testamento nós não podíamos de maneira nenhuma fazer imagens da nossa divindade, porque Deus ainda não tinha encarnado-se. Mas no momento em que Jesus encarnou, Jesus se tornou carne, ele se tornou a imagem do Pai. E agora nós podemos fazer retratos de Deus, retratos de Jesus Cristo, porque nós conhecemos Jesus. Jesus é carne, Jesus é homem como nós. Então, nós conhecemos Jesus, nós retratamos Jesus. Mas eu não posso dizer, olha, tal coisa aqui é agora meu Deus. Eu vou esculpir isso aqui porque isso aqui agora é meu Deus, porque eu vou estar criando um ídolo. E um ídolo é proibido. Não farás para ti ídolos, não farás para ti imagem esculpida, né? Nós vamos ter uma oportunidade melhor para estarmos falando um pouco mais sobre cada um desses 10 mandamentos. Esse mandamento vai ficar muito mais esclarecido. Inclusive, se você já quiser fazer uma diferençazinha, tem uma aula que a gente faz para o nosso curso de mentoria, né, que é o curso mais aprofundado da gente, que a gente faz uma distinção, né, sobre ídolos e ícones. E essa parte desse conteúdo é bastante iluminadora para você entender o segundo mandamento. E aí, prosseguindo, né, tem o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, afirmar que o Senhor disse coisas que o Senhor não disse, jurar em nome do Senhor, sendo um juramento mentiroso. Tudo isso está proibido pelo terceiro mandamento. E aí vem o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, nós somos ordenados pelo Senhor a separarmos um dia, né? Por que dia de sábado? Porque sábado representa o sétimo dia entre 6, né? Então, 6 dias você trabalha, né? O resto do mandamento, ele detalha isso melhor. 6 dias trabalharás e no sétimo tomarás por teu descanso. Aqui nós temos o mandamento do trabalho e o mandamento do descanso. Nós precisamos trabalhar, porque nós somos homens chamados ao trabalho, né? Já diz aquele velho ditado: mente vazia, oficina do diabo. E nós precisamos do descanso. E nós precisamos do dia de santificação, um dia dedicado ao Senhor, né?
Depois vem o quinto mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. Nós devemos guardar, obedecer o pai, obedecer a mãe, ser zelosos para com eles, ser cuidadosos para com eles, respeitá-los em suas autoridades, respeitá-los quando eles estão fazendo o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo. E aí o sexto mandamento: não matarás. Ou seja, não tirar a vida de outrem, não tirar aquilo que pertence somente a Deus, que é a vida. Não adulterarás, ou seja, não traia, né? Isso implica também isso implica especialmente, principalmente no matrimônio, né? O esposo ou a esposa não podem se trair mutuamente, como também implica na nossa própria vida diária. Nós precisamos ser pessoas honestas, né? Nós precisamos ser pessoas que estão ali e são confiáveis, porque não vão adulterar, não vão trair, né? E aí não furtarás, ou seja, não tome a posse do bem que não lhe pertence, não tome de outra pessoa aquilo que não é seu. Aí, nono mandamento: não dirás falso testemunho. Mais uma vez, olha o apelo à confiança. Nós temos que ser pessoas da verdade, não pessoas que estão mentindo, mas pessoas verdadeiras, pessoas honestas. E aí o décimo mandamento: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Ou seja, o que é do teu próximo é dele. Não fica desejando, cobiçando ardentemente aquilo que pertence ao teu próximo. Seja grato, é o mandamento da gratidão. Seja grato por aquilo que o Senhor já te deu, que o Senhor está te dando, certo? Esses 10 mandamentos, eles podem ser encontrados em muitos lugares. A Bíblia inteira vai mostrando esses mandamentos, mas eles são resumidos de uma maneira magistral pelo próprio dedo de Deus nos 10 mandamentos dados a Moisés, certo? Mas, além disso, Jesus, ele resumiu, ele pegou esses 10 mandamentos e ele resumiu tudo isso quando os seus discípulos, aliás, fariseus chegaram diante dele e perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele pegou e resumiu toda a lei de Deus em um grande mandamento, que pode ser distribuído em dois, né? Que é: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por meio desse mandamento de Jesus, desse grande mandamento de Jesus, nós aprendemos que toda a lei de Deus, do primeiro ao 10º mandamento, ela se resume em uma só coisa: amor, né? Nós notamos isso ao olharmos para os primeiros os primeiros 4 mandamentos, aliás, nós vemos a obediência, o amor a Deus. Porque eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses além dele. Porque eu amo a Deus, eu não vou criar ídolos. Porque eu amo a Deus, eu não vou dizer que Deus disse o que ele não disse. Eu não vou tomar o nome de Deus em vão. Porque eu amo a Deus, eu vou separar um dia especial para adorar ao Senhor. E nós vemos o amor ao próximo nos outros mandamentos, né? Porque eu amo ao meu próximo, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Porque eu amo o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo. Eu não vou trair o meu próximo. Eu não vou tomar do meu próximo aquilo que é dele. Eu não vou mentir ao meu próximo porque eu amo a ele. Eu não vou cobiçar as coisas dele porque eu vou estar feliz pelo que ele tem. Eu vou estar feliz pelas dádivas que ele recebeu. Entende? Então, esses 10 mandamentos, eles podem ser resumidos nesses 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E tudo isso pode ser resumido no maior de todos os mandamentos, no novo mandamento, que é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Foi o que disse Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós podemos pensar: mas pastor,
Esses mandamentos são ultrapassados. A gente não precisa mais viver assim. Nós vivemos numa sociedade onde ter relacionamentos extraconjugais, relacionamentos com outras pessoas, é uma coisa muito normal. Nós vivemos numa sociedade onde é preciso mentir, uma mentirinha branca, fazer uma verdadezinha assim, uma meia-verdade. Nós precisamos fazer isso, pastor. Nós não podemos viver mais dessa maneira. Olha, nós vivemos numa sociedade onde nós temos que trabalhar todos os dias, porque se nós não trabalharmos todos os dias, não, queridos. Os mandamentos do Senhor, eles continuam sendo válidos para os nossos tempos. Os mandamentos do Senhor, eles são verdade, são vida, porque neles nós encontramos os deveres fundamentais do ser humano perante Deus e perante o próximo. E por que é que nós temos os deveres fundamentais perante Deus e perante o próximo? Eles são válidos em qualquer lugar e em qualquer tempo. Deus mudou? Deus é um Deus diferente naquele tempo e Deus é um Deus diferente hoje? Não, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é o mesmo, a mesma autoridade. Eu ia dizer, o Senhor é o mesmo Senhor, mas isso é um fato, o Senhor é o mesmo Senhor. E por isso os mandamentos dele são os mesmos, porque ele não muda e ele deseja que nós vivamos uma boa vida. E o caminho para uma boa vida são os mandamentos. E aí nós podemos nos perguntar, né? É por acaso possível que eu guarde a lei de Deus? Que eu obedeça aos mandamentos do Senhor? Então aí nós podemos voltar um pouquinho lá para o nosso segundo encontro, o encontro que nós falamos sobre o Evangelho, e nós vamos lembrar um fato histórico, né? Certa vez, Adão e Eva, eles caíram, eles pecaram. Desde a queda, desde o momento em que Adão e Eva caíram, nenhum ser humano ele é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. Ele sempre vai quebrar ela em alguma coisa, seja no pensamento, seja numa palavra que ele diz, num ato que ele faz, ou não fazer algo. Omissão também é pecado, né? Se omitir diante da justiça, se omitir diante da inverdade, tudo isso também é pecado. Então, de alguma maneira, seja por pensamento, por palavra, por ato ou por omissão, as pessoas, elas costumam pecar, elas costumam cair, elas costumam se desviar da lei de Deus. Então, nenhuma pessoa, nenhum ser humano é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. Contudo, nós não fomos criados assim. Nós notamos que isso foi algo que ocorreu depois da queda. Adão e Eva, eles podiam viver perfeitamente a lei de Deus, porque eles foram criados de uma maneira que eles tinham toda a capacidade de viver plenamente. Então, não foi Deus que nos criou em desobediência, Deus nos criou em santidade. Nós poderíamos perfeitamente obedecer à lei de Deus. Contudo, quando eles caíram, toda a criação foi afetada de alguma maneira por aquele pecado deles. E aí nós nascemos em pecado, em luta, em culpa. E aí somos, por natureza, corrompidos. Nós tendemos ao mal. Nós tendemos à maldade. E somos incapazes de guardar perfeitamente a lei de Deus. Isso não quer dizer que nós não podemos obedecer os mandamentos, que nós não temos a capacidade de obedecer aos mandamentos. Tem pessoas, os santos e santas de Deus, que obedeceram muito da lei de Deus, que chegaram bem próximos, que chegaram a uma espiritualidade em alto nível na obediência à lei de Deus. Então, nós podemos também nos aperfeiçoar para chegarmos o mais perto possível. Isso quer dizer que, pastor, eu cometi um pecado aqui, eu cometi um erro aqui. Se você cometeu um pecado, queridos irmãos, você é convidado a
voltar-se ao Senhor em arrependimento e pedir ao Senhor misericórdia, porque o Senhor é bondoso e é capaz de lhe perdoar. E aí, diante disso, queridos, é diante dessa verdade, né, que nós somos ainda capazes de obedecer à lei de Deus, ainda que nós não sejamos perfeitos na obediência da lei de Deus, a lei de Deus ela permanece válida, porque ela apresenta a nós a vontade e a natureza santa de Deus. Ao olharmos para a lei, nós percebemos o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é gracioso. E nós nos apercebemos do quanto nós somos pecadores, do quanto nós precisamos da graça de Deus e nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, e além de tudo isso, a lei de Deus, ela nos exorta, ela nos convida a viver uma vida santa, que é digna do nosso Salvador. Então, além de mostrar que nós somos tão pecadores que precisamos do Salvador Jesus Cristo, ela nos convida a, já que nós fomos salvos por Jesus, nós temos que viver uma vida que é santa, que é digna dessa salvação que nós recebemos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu espero, queridos, que essa breve exposição dos mandamentos seja um estímulo a vivermos uma vida de santidade. A santidade ela é possível. Ninguém é completamente santo, mas nós somos chamados a sermos o mais santo possível. A santidade ela é uma dádiva dada por Deus. E os 10 mandamentos estão aí para servirem de nosso guia, de nosso orientador. Nós podemos diariamente ler os 10 mandamentos e perceber, olha, Senhor, eu pequei nisso hoje. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu cometi tal pecado. Me perdoa. Seja misericordioso para comigo. Senhor, eu cometi tal erro. Senhor, eu não amei o próximo como eu deveria. Senhor, eu não te amei como eu deveria. Então, tem misericórdia de mim. Então, os mandamentos, eles nos ajudam. Eles são o nosso caminho. Eles são a nossa condução. Eles são o nosso orientador. Que nós possamos viver pela luz dessa verdade. Né? Tal como o credo nos ensina como bem crer, né? Como nós devemos crer com amor, com verdade, com sabedoria. A oração do Senhor, ela nos ensina a como bem orar ao Senhor, como nós devemos orar com sabedoria. Os mandamentos nos ensinam a como bem viver, como viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor nos deste um orientador para as nossas vidas. O Senhor nos deste um caminho pelo qual nós devemos te servir, um caminho pelo qual nós devemos te seguir. Ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes a Ti e a vivermos de maneira digna de Ti, nosso Salvador e nosso Senhor, para a honra e glória de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus.